Olá, meu amado, estamos aqui agora na aula de número 12 da nossa Escola do Crescimento, estudando o livro de Romanos. Essa aula de número 12 é um tanto quanto confusa, difícil de entender. Eu gostaria que você lesse o capítulo todo para que você possa chegar na sua conclusão. Paulo está fazendo ali várias perguntas e a gente fica um pouco confuso no momento que a gente está lendo. Mas logo que você vê o confronto que ele está fazendo com o povo judeu, fica mais claro para a tua mente. Então, é legal você ler todo o capítulo, você dá uma pausa agora, lê todo o capítulo, depois você assiste essa aula, ok? Vamos lá, então? Olha lá. Romanos capítulo 3, nós vamos falar o quê? Que todos pecaram, todo mundo pecou e estão separados da glória de Deus, ok? E a partir aí do versículo 20 deste capítulo, aí a coisa vira e começa a ficar muito bacana. Mas vamos lá. O esboço do capítulo 3. Primeiro, objeções dos judeus em relação ao que Paulo estava falando. Então, Paulo vai indagando e fazendo várias perguntas a eles, né? Então, tem as 4 objeções até o versículo 8. Depois, dos versículos 9 ao 20, Paulo vai encerrando o raciocínio dele. Depois ele diz que o que todo homem é, que a gente já sabe o que é, e a conclusão inevitável que está lá no Romanos capítulo 3, versículo 20. E depois, a partir do versículo 21, né, nós somos justificados pela fé, o método de Deus para reconciliar o homem com Deus. E o que é necessário ao homem fazer, então, para ter essa reconciliação. E depois Deus se interessa por todos os homens. Puxa, vamos chegar aí nessa justificação, né? Mas vamos lá, então, estudar Romanos capítulo 3, os versículos 1 e 2. E o 1 e 2 diz assim: que vantagem há entre ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? É muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus... para os judeus foram confiadas a palavra de Deus. Então Deus conferiu aos judeus a dignidade de serem depositários da sua palavra. É o povo escolhido. E lá em Romanos 9 nós vamos ler isso de novo nos versículos 4 e 5. Ok? Então sim, há utilidade, né? E aqui ele vai o quê? Forçando o povo judeu a assumir as suas responsabilidades. Segunda objeção: que importa se alguns deles foram infiéis ou não, ou o que importa, né? Se o judeu ele foi infiel ou não, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, o povo romano estava olhando para os judeus e falando, olha o que eles são, né? E aí o apóstolo Paulo ele argumenta falando exatamente isso. E aí alguns deles foram infiéis em relação à guarda desta lei e nem por isso Deus deixa de ser fiel por conta disso. Versículo 4, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas suas palavras prevaleças. Então Paulo responde a segunda parte da pergunta dizendo que é impossível que a verdade de Deus perca a sua substância mediante a fraqueza humana. Portanto, não importa, Deus tem dado a sua palavra e a palavra de Deus, ele promete ser fiel ao que ele falou. Independentemente do que o homem faz ou deixou de fazer, a promessa continua firme, porque ele não descansa e não está depositado nele a aceitação, a fidelidade do homem, e sim na palavra dele próprio, no próprio Deus. E então Paulo cita aí Salmo 51:4, dando a impressão de que o homem e Deus foram ao tribunal para serem julgados e Deus saiu vitorioso e o homem condenado. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, lá nos capítulos 9, 10 e 11. Terceira objeção nos versículos 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, então o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Né? Então, se a nossa injustiça contribui para a glória de Deus, Deus deveria ficar contente conosco e ser agradecido ao pecador por ajudar a ressaltar a sua glória? Claro que não, né? E ele está ressaltando para um povo romano, dizendo que Deus escreveu, Deus prometeu, e Deus vai cumprir a palavra dele, independente do que o homem assim o faça. Então eles estão ali argumentando, um argumenta, o outro contra-argumenta. Versículo 6. Claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Ou seja, se Deus não é justo, como ele julgará?
Se Deus não usa sua ira, então como julgará? Já vimos lá no capítulo 2 que os modos que Deus julga, e um deles é a ira de Deus vai se acumulando sobre a nossa cabeça, ok? Se Deus não pune o judeu como o gentil, como julgará ele o mundo? Ok? Então fica muito claro aqui que dos argumentos que o povo romano está fazendo para Paulo em relação aos judeus, e Paulo então reforçando claramente que o justo é só Deus, não é o povo judeu, né? Porque o povo romano estava o quê? Estava querendo se resguardar, né, dos seus erros, falando que o judeu também errava, ok? Quarta objeção: alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Aqui aparece a mesma ideia de que é bom pecar para dar a Deus a oportunidade de mostrar a sua grandeza e a sua glória. Note que Paulo não procura responder a esta objeção, porque é um absurdo. A pessoa que fala isso, ela fala qualquer outra tolice, como o autor escreveu aqui, né? O versículo 8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Paulo não diz claramente, mas ele está sendo atacado e caluniado por alguns, dizendo que ele está ensinando a prática do mal. E é uma mentira. Hoje, quando ensinamos, por exemplo, sobre predestinação, também somos mal entendidos, e vamos ver isso lá em Romanos capítulo 8, né? Que é muito legal. Mais tarde, nos capítulos 6, de 1 a 15, Paulo levanta o assunto de novo e responde a estas objeções com profundidade, mas antes ele encerra o seu argumento provando pelas escrituras que o homem é pecador e totalmente depravado, e que o judeu é da mesma forma como o gentil, ok? Número 2, ninguém é justo. Encerrando o raciocínio aqui no versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. E João Stott, em seu comentário sobre Romanos, um dos melhores livros que temos em português, diz sobre este assunto: é hora de encerrar o raciocínio e concluir o caso. Mas como fazer isso? Em sua galeria, Paulo foi exibindo todos os quadros um por um, a escandalosa depravação de grande parte do mundo gentílico da época. Está lá no capítulo 1, dos versículos 18 ao 32, aquela lista de pecados. Pecadões e pecadinhos, né? A justiça hipócrita dos moralistas, lá no capítulo 2, dos versículos 1 ao 16, quando mostra ali Deus julgando a todos. E a arrogância do povo judeu, marcado pela anomalia de gabar-se da lei de Deus e ao mesmo tempo quebrá-la. E agora ele traz a juízo toda a raça humana, ou seja, toda a raça humana vai ser julgada da mesma maneira. E aqui o autor coloca algumas perguntas e eu quero ler para você. Você notou que Paulo faz a mesma pergunta nos versos 1 e 9? Você pode dar uma lidinha aí no capítulo 1, que diz: qual então é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E no versículo 9 ele fala: por que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, ou seja, somos a mesma coisa, né? Se estamos debaixo do pecado, todos pecaram, né? E vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente aqui no capítulo 3, que tem exatamente esse versículo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Por que duas respostas aparentemente contraditórias? Que vantagem há então em ser judeu? E ele diz no versículo 2, muita em todos os sentidos, né? Então, estamos nós judeus em posição de vantagem? E ele diz lá no versículo 9, não. Olha que coisa interessante, né? No 1, ele diz muita em todos os sentidos. Por quê? Foi escolhido, um povo foi escolhido. Então, um povo, Deus deu as tábuas da lei, Deus deu os mandamentos para um povo. Então, há vantagem em relação a isso. Mas no versículo 9, ele fala, estávamos nós judeus em posição de vantagem? Ele fala não. Por quê? Uma vez que pegou as tábuas da lei, eu deveria ser o primeiro a praticar.
Então, primeiro eu tenho o privilégio de receber. Ah, legal. Depois eu tenho a obrigação de praticar. Puxa, então eu não estou em vantagem, porque eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Como você concilia essas duas perguntas? Acabei de responder, né? Não é difícil, mas na próxima lição daremos explicação caso você não tenha descoberto a resposta que está no contexto que nós lemos, ok? Um grande abraço a você, espero que tenha essa aula de número 12 do nosso livro de Romanos tenha sido de grande valia para você e vai começar a ficar muito bacana agora a partir da nossa próxima aula, o nosso estudo onde vamos ver que somos justificados pela fé e vai ser muito legal. Grande abraço a você, que esta verdade esteja no teu coração e que o Senhor nos julgue pela verdade dele e que nós possamos entender que somos salvos é pela graça, não é pelas nossas obras ou por praticarmos lei alguma, é por estarmos em Jesus, ok? Um grande abraço a você, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.